Tá bom, Danilo. Primeiramente, boa tarde. Em nome das Zoetis, é um grande prazer para a gente estar aqui hoje, participando desse ensino online, pelo segundo ano. E a gente fica muito contente de poder estar junto com pessoas que estão interessadas em estar junto das melhores tecnologias, das melhores ferramentas do melhoramento genético, junto com a NCP e junto conosco. Hoje, dia 18 de abril, a gente vai falar sobre o uso prático das DEPs genômicas, aqui no caso, junto com a NCP. Então, para a gente começar, eu gostaria de começar com boas notícias. Gostaria de começar com uma boa nova para todos, que alguns já sabem, mas a gente tem alguns dados aqui nesse slide da MP Agro mostrando a evolução do preço do boi gordo desde janeiro de 2014 e uma previsão até setembro de 2016 nos principais estados produtores hoje, São Paulo, Mato Grosso e Goiás. Então vocês podem notar que nós temos uma ascendência, uma tendência de ascendência no preço do boi gordo nos próximos meses. Isso é muito positivo para o nosso negócio, para o negócio de melhoramento genético, para o negócio de touro e até para o mercado de boi gordo mesmo. A gente é um mercado que nós todos somos linkados. Então, é só uma boa notícia para vocês aí que a MB Agro traz para a gente. Nesse próximo slide, queria mostrar para vocês, da esquerda para a direita, o abate de bovinos de 2013, 2014 e 2015. Então a gente nota aí analisa aí por mês, nesse slide também da MB Agro, o abate de bovinos de 2013, 2014 e 2015, mostrando que em 2015 a gente tem um número menor de abate de bovinos comparado com os outros 2 anos anteriores. Agora no slide à direita, abate de bois, aí a gente fala só de abate de mal, mostrando também que existe essa crescente aí ao longo dos meses do ano, porém, no ano de 2015 a gente também tem uma leve queda comparado com os anos anteriores. E isso impacta também no preço da arroba nossa atual. Esse slide à esquerda abaixo, na figura à esquerda abaixo, o abate de vacas e novilhas, mostrando também uma grande tendência aí que as pessoas estão retendo fêmea, né? A ideia é que a imagem que nos passa é que os fazendeiros, os criadores estão retendo fêmeas, e isso é muito importante para o nosso negócio, muito importante para a gente ter essa leitura, porque quem produz touros precisa ter alguma quantidade de touros para suportar o mercado, e consecutivamente também no futuro a gente vai ter uma produção grande de bezerros, né? Eu não acredito muito que a gente possa ter algumas oscilações de mercado para preço muito alto ou baixo de bezerro, até porque as pessoas estão mais acostumadas com esses ciclos pecuários, uma opinião minha. E aqui no slide à direita também a porcentagem do abate de fêmeas, mostrando aqui que no mês de setembro de 2015, a gente teve o menor percentual de abate de fêmeas dos últimos 3 anos. Então, mostrando também essa tendência que eu acabei de dizer da retenção de fêmeas, e isso mostra uma grande necessidade de touros e uso de tecnologias de inseminação artificial, por exemplo. Esse slide agora, a gente mostra um pouco também, no slide da MB Agro, um slide que a gente pegou do Alexandre Mendonça de Barros, agradeço ele por fornecer esse slide para a gente, e mostrando a margem da cria. Quando a gente analisa esse slide, notamos aqui nessa linha verde que a margem da cria está muito boa. A margem da cria ela está acima da média, ela está numa crescente e mostra que o nosso criador, quem produz bezerros, está ganhando um pouco, está tendo um pouco mais de margem de lucro operacional, por conta desses adventos do que eu venho mostrando nos slides anteriores. Então, assim, começando com boas notícias e mostrando bons indicativos aí para todo mundo, seja para o produtor, seja para o criador, seja para o técnico, enfim, para quem trabalha no meio de melhoramento genético e quem trabalha no meio da pecuária de corte brasileira hoje. Bom, se o mercado está aquecido, como que eu posso acelerar o meu ganho
com o uso da genética. Qual é o meu ponto de apoio e para onde que eu posso olhar, para onde que eu posso buscar o meu ganho em uso da genética? O primeiro ponto, quando a gente fala em incremento de ganho, a gente tem que pensar em uso de tecnologia. A gente tem que diminuir o tempo, a gente tem que ganhar tempo nesse trabalho que nós fazemos atualmente. Isso cada vez mais que eu uso tecnologia, diminuo esse tempo, ou falando mais de genética, os intervalos de geração entre os bovinos, hoje eu estou incrementando mais ganho, incrementando um melhor caminho para o meu trabalho. E um fator primordial que eu considero e que a gente tem que analisar também é diminuir as chances de erro. Então, vem muito de encontro com o que a gente vem falar hoje. Usar tecnologia, ganhar tempo e diminuir as chances de erro no meu sistema de criação atual. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as avaliações genéticas tradicionais. Um teste de progênie, ele leva em torno de 3 a 4 anos para a gente começar a ter análise dos primeiros resultados de um touro, a partir da primeira inseminação, a partir da primeira monta natural. Então, esse touro ele vai ter, no mínimo, quando a gente começar a mensurar esses dados, esse touro ele vai ter, no mínimo, 5 anos de idade, antes que a sua avaliação genética, além das suas déficits de pedigree, suas déficits adquiridas, vamos dizer assim, esse touro vai demorar em torno de 5 anos, ele vai ter em torno de 5 anos de idade para que os seus primeiros bezerros nasçam, para que as suas primeiras crias comecem a produzir os seus desempenhos e esse animal tenha a sua avaliação genética por sua prole. Aqui falando um pouco sobre o custo do teste de progênie. Quando a gente fala em custo de teste de progênie aqui nos Estados Unidos, um touro ele gasta lá nos Estados Unidos de 25 a 50 mil dólares para participar de um teste de progênie, ou seja, o investimento é grande em cima do animal para ele participar do teste de progênie. E somente em cada 8 ou 10 touros, eles são graduados no teste de progênie. Ou seja, eu invisto dinheiro em 10 touros, em 8 touros, para ter retorno positivo, o animal realmente me mostrar superior em apenas um animal. Então é um grande dinheiro investido, onde a gente tem um retorno aí considerável, mas ainda abaixo, né, vamos chamar assim. No Brasil, a gente estima que o custo para testar um touro, ele gira em torno de 25 mil reais. Então é um pouco abaixo do custo americano, mas também é um custo alto. É um valor importante para que a gente tenha em consideração. São os dados da Embrapa Lagado de Leite que nos forneceu essas informações. Então, depois dessa conversa, depois a gente falar dos incrementos, dos ganhos, das tendências de mercado, por que então que a gente vem com essas informações? Por que então que as empresas elas estão aparecendo com essas tecnologias de marcadores moleculares? Por que que nós fazemos marcadores de DNA e testes genômicos, né? Então, antigamente, se pensava muito nessa símbolo da caixa preta que a gente está simbolizando aqui no slide, mas não é bem isso, né? Na verdade, a gente sabe que as tecnologias genômicas elas vêm incrementando muito o resto do mundo. No Brasil não vai ser diferente para esse ganho de acurácia, esse ganho de informação que a genômica nos traz. Bom, e o que é o Clarify Nelore? O que é esse serviço das OETs? Clarify Nelore é uma prestação de serviço que as OETs têm para fazer a avaliação genômica, para fazer as análises de DNA dos animais, dos bovinos de maneira geral, das raças Nelore, aqui no caso onde a gente está falando, que é o Clarify Nelore, e as OETs também disponibilizam para o mercado análises genômicas para a raça Angus, Red Angus, holandês, Jersey e pardo suíço. No caso aqui, a gente está falando aqui do Nelore, então nós vamos focar um pouco nesse serviço do Nelore. Então é um serviço genômico das OETs, onde a gente informa e fornece números genômicos desses indivíduos, números qualitativos desses indivíduos. E o que é a DEP genômica da ANCP? É um serviço genético da própria ANCP, embasado em tecnologias OETs e ANCP, onde nós temos as nossas bases de dados, os nossos números e as nossas análises, elas
entram em conjunto. Ou seja, a Zoetis ela fornece os marcadores, os valores moleculares dos marcadores. A NCP entra com a informação das DEPs tradicionais dos animais e, com isso, a NCP consegue gerar as DEPs genômicas. E com essa informação genômica, nós vamos aumentar a confiança, nós vamos aumentar o potencial de uso dos animais dentro do sistema tradicional de cria. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o uso da genômica em outras raças. Aqui no caso, os Estados Unidos, que é o nosso ponto de referência, o maior usuário da genômica hoje a nível mundial. Nesse slide, nós temos a média de animais leiteiros, animais de raças leiteiras, genotipados por mês nos Estados Unidos. Desde 2009, onde foi o início de tudo, o início do uso em massa dos marcadores moleculares, até o ano passado. Então, notem a ascendência do número de indivíduos genotipados por mês na raça leiteira nos Estados Unidos. Nós partimos aí para um número de 2.500 animais genotipados em 2009 para quase 30 mil animais mensais genotipados no ano passado. Então são os dados aí do CDCB dos Estados Unidos, onde a gente tem essas informações e mostrando o quanto essa evolução do uso da ferramenta genômica ela é crescente, ela é real. E o gado de leite está alguns passos na nossa frente pela adoção da tecnologia. Eles estão realmente utilizando a tecnologia de forma massal. Isso gera impacto positivo grande e hoje a gente já tem alguns dados até assustadores. Os animais, eles são, os futuros tourinhos são escolhidos hoje com menos de 3, 4 meses de idade, né, os futuros reprodutores da raça. Então isso é importante e a gente sabe quanto isso diminui o intervalo de gerações. E agora o número de animais da raça Aberdeen Angus, e aqui eu falo só do Angus mesmo, não do Red Angus, genotipados por ano também nos Estados Unidos. É um dado lá da AGI americana. Desde 2012 até 2015, olha o número de animais genotipados aqui, saindo de 11 mil animais avaliados em 2012, genotipados em 2012, e chegando até novembro de 2015 com 159 mil animais genotipados. Esses dados atuais aí, até final de janeiro desse ano de 2016, a gente tinha em torno de 176 mil animais genotipados da raça Aberdeen Angus nos Estados Unidos. Então, o número é impressionante, o quanto isso é forte nas outras raças aí, a nível mundial, principalmente nos Estados Unidos, que é o maior adepto hoje dessa tecnologia de marcadores moleculares. Aqui também é um dado da AGI junto com as Zoetis, mostrando o impacto na acurácia. Todo mundo sabe que a acurácia é a confiança da informação gerada pela DEP, pela diferença esperada da progênie. Então aqui a gente tem as características do lado esquerdo da tabela, as correlações genéticas aqui no valor intermediário da tabela e o equivalente de progênie no valor na parte direita da tabela. Então notem que a gente tem características aí que são necessárias 13 filhos, 12 filhos, 22 filhos, 23 filhos nascidos para que a gente tenha realmente confiança nessa informação. E o marcador molecular, o marcador de DNA, ele te dá essa DEP genômica, junto com o marcador molecular, junto com a DEP tradicional, formando a DEP genômica, ela te traz esses dados com maior acurácia e o animal ainda é jovem, sem nem um filho nascido. Por exemplo, para essas características maternais, elas têm a acurácia de um animal com pelo menos 14 filhas avaliadas. Imagine um touro ter 14 filhas avaliadas para habilidade materna aos 120 dias. É um animal aí que a gente falou em 5 anos atrás ali para a gente ter os primeiros dados de peso, de mensuração de circunferência total. Agora vocês imaginem
essa filha nascer, ser medida, ela passar por uma estação de monta, ela passar pela gestação e os seus filhos nascerem, ou seja, eu tenho que ter netos desse touro para começar a ter características importantes, quer dizer, números importantes para as características maternais. As DEPs de crescimento e de eficiência também, é um equivalente médio de 17 progênios avaliados. Então, isso é muito importante, a gente diminui muito tempo usando essas informações. Características de carcaça também, a gente tem um número aí aproximado de 10 filhos avaliados. Então, é só para mostrar a importância da gente usar a DEP genômica. E aqui é um exemplo claro da raça Angus nos Estados Unidos. Bom, aqui também é um slide oriundo da CDCB também, em parceria com as OEDs, da confiabilidade da DEP genômica versus a DEP tradicional. É mais ou menos o mesmo slide que eu mostrei anteriormente, porém aqui para raças leiteiras, mostrando também o equivalente de progênie por característica. Tem uma característica que é a taxa de mensurada pela taxa de prenhez aqui das suas filhas, né, que é um número muito grande, que a gente tem mais ou menos aí 160 filhas avaliadas para essa característica. Ou seja, a DEP genômica, comparada à DEP tradicional, te dá uma informação muito grande falando de características ligadas à reprodução, principalmente das filhas do reprodutor. Isso eu digo um reprodutor. Agora imagine os senhores, imagine as senhoras, quando eu falo de uma matriz. Um reprodutor, ao longo do tempo, ele consegue ter 160 filhas avaliadas. Uma matriz dificilmente terá esse número, mesmo passando por processos de biotecnologia reprodutiva, como a transferência de embrião e a fecundação in vitro. Então, o nível de importância e a quantidade de equivalente de filhas para que a gente tenha essas informações aqui na DEP genômica. Bom, e no Brasil, na raça Nelore, como estamos em relação à genômica? Quais são os passos que foram dados aqui no Brasil? Quais são as informações que nós temos atualmente? Bom, nós temos atualmente 2 grandes estudos em andamento hoje da raça Nelore, por exemplo. O projeto da Agromaripá e o projeto da Agropecuária Fazendas Brasil. Ambos os projetos no Mato Grosso, um no município de Água Boa e um no município, o trabalho da Agropecuária Fazenda Brasil. Eu agradeço ao Rogério também, aqui em nome do Rogério, pela parceria e pelos dados que vem nos fornecendo de informações muito acuradas e muito satisfatórias, por sinal, do uso da genômica, lá no município de Água Boa, no Mato Grosso. E o projeto da Agromaripá, lá em Juara, no Mato Grosso também. A gente agradeceu o pessoal da Agromaripá, o Dr. Marcelo, o Luiz Otávio, por estarem juntos com a gente, estarem junto conosco, participando dessa trajetória do Nelore aqui no Brasil e fazendo parte dessa história do uso da genômica na raça Nelore. Bom, o projeto da Maripá, só para explicar um pouco para os senhores, é um projeto que vai levar 5 anos, onde nós vamos avaliar a produtividade de 900 fêmeas Nelore que foram genotipadas. Metade desse lote ele é acasalado direcionadamente com o uso dos marcadores, o uso das DEPs genômicas, e metade desse lote é acasalado ao acaso. Nós vamos avaliar a sua produtividade durante 5 anos dentro da fazenda. Esse slide é um primeiro slide, um slide que a gente já notou pelo primeiro trabalho feito com o uso da genômica lá na Agromaripá. Quando a gente analisa esse slide e essa característica de PPP, de probabilidade de parto precoce, então a gente analisa que a cada 5 pontos na PPP, há um aumento de 25% nas chances de ciclicidade na indução programada da sincronização de cio. Ou seja, a cada 5 pontos que eu incremento na minha característica de probabilidade de parto precoce, aumenta em 25% dessa novilha está apta a receber uma inseminação artificial, a receber uma monta natural, aqui nesse gráfico explanado para PPP. Estou mostrando já que a gente comparando os animais
que têm maior avaliação para a probabilidade de parto precoce, eles tendem a mostrar maior resposta à ciclicidade. Isso aqui eu falo de fêmeas Nelore aí de 14 a 16 meses de idade. Aqui também a gente fala sobre a IPP, também é no projeto da Agromaripá, associação entre a IPP e a prenhez. É um cenário aqui, esse gráfico, ele é após 2 IATFs e monta natural dos touros. A IPP, só para lembrar e reforçar, é uma característica que quanto mais negativa, melhor. Então, por isso o gráfico está tendendo para a esquerda, mostrando que também os animais com maior índice de IPPP têm maior associação de prenhez na IATF e prenhez na monta natural, quando comparado com os animais com menor característica para essa informação de idade ao primeiro parto. Esse slide é um slide do Rogério, lá da Rogério Pérez, da Agropecuária e Fazenda Brasil também, mostrando o valor genômico para Steabit, o MVP para Steabit, e ele dividiu em 3 classes. As 33 fêmeas, as 33 matrizes da fazenda com piores características para Steabit, as 33% intermediárias e as 33% superiores para a característica do valor molecular do Clarified para Steabit. E do lado direito, aqui no gráfico, nós temos os quilos desmamados dessas matrizes, das piores, intermediárias e superiores. Mostrando que as 30... desculpe informar que isso é um dado real de coleta de dados. A gente já tá, essa informação aqui ela já está indo para a terceira estação de monta. E a gente terceiro nascimento, desculpa. A gente tem dados desse rebanho, mostrando aqui as 33 piores para Steabit, elas desmamaram na fazenda 467,8 quilos de bezerro. As intermediárias, 498,4 quilos, e as superiores, 523 quilos, sendo uma média geral de 493 quilos dessas fêmeas, que foram todas expostas aos 14 a 16 meses, passaram por um processo de estação de monta, foram analisadas pelos marcadores moleculares, a gente analisou a sua produtividade e foram feitas essas contas de produção de quilos de bezerro. Mostrando que do pior grupo para o grupo superior, nós temos uma diferença de 56 quilos de bezerro produzido por esse grupo de animais ditos como superiores. É um grande número. Hoje, falando em produção de quilos de bezerro, falando de arrobas por hectare, que é a produtividade hoje onde a gente analisa realmente a produtividade de uma fazenda, é um número bem expressivo. Isso eu creio que começa a dar bons resultados financeiros para a maioria das fazendas aí do Brasil. Agora, também a característica do Clarified para produtividade acumulada, PAC, aonde foram divididas o grupo precoce do grupo não precoce. O grupo precoce foi o grupo não e o grupo precoce foi o grupo sim. Também dividido em dois grupos, os piores e os melhores, nas duas características. Tanto nos animais que não foram precoces, quanto no grupo que foram precoces, foram divididos em 2 grupos. Os 50% melhores e os 50% piores. Quando eu pego o grupo PAC das novilhas que não foram precoces, que elas não emprenharam com 14 meses, eu tenho uma produção de quilos de bezerro de 379 quilos de animal. O grupo melhor, das não precoces, produziu 431 quilos de bezerro. Do grupo já das novilhas precoces, das que emprenharam com 14 meses, nós temos das piores novilhas 546 quilos de bezerro produzido. E das melhores novilhas, ou seja, das 50% melhores novilhas, nós temos aí 554 quilos de bezerro produzido. Ou seja, a diferença entre o grupo não precoce, que emprenhou aos 14 meses, para o grupo que emprenhou aos 14 meses, é muito grande. A gente nota aqui que são mais de 110 quilos, 120 quilos quase, do grupo das melhores não precoces para as melhores
precoce. Ou seja, a gente tem muita produção de quilos de bezerro quando comparado aos grupos não precoces dos grupos precoces. Então, assim, esse slide já começa a explicar um pouco para a gente se realmente vale a pena usarmos as novilhas precoces na fazenda. Lógico, temos que analisar outros fatores dentro das propriedades que vão aderir a essa tecnologia, como custo, estrutura, objetivo e tudo mais. Mas esse slide ele começa a mostrar para a gente que o ganho genético, o ganho em quilos de bezerros produzidos, ele começa já a pagar a conta dos animais que são precoces e a gente necessita de um pouco mais de zelo, de cuidado, de usar um pouco mais de nutrição, vamos dizer assim. Esse outro slide mostra o peso de desmame de primíparas precoces comparados com o Clarified Nelore. Então aqui todas essas primíparas foram do grupo precoce, foram divididas em 3 classes também. O grupo melhor, ou seja, o grupo top, das 30% melhores primíparas. O grupo intermediário, que são das entre 31 e 60, ou seja, as top 31 e top 60, para o índice de reprodução do Clarified, que por sinal esse índice ele tem um link, ele é muito ligado ao novo MGT da NCP, o MGT econômico, eles têm uma correlação até interessante, então são muito parecidos por sinal. E aqui a gente está também as piores novilhas, as piores primíparas aqui no grupo C. Mostrando aqui os quilos de bezerros desmamados. O peso do desmame das primíparas, desculpa, aqui foi de 201 quilos. Por o grupo que foi o melhor, grupo das top 30 para baixo, de top 1 a top 30, ou seja, o melhor grupo. E 195 quilos, ponto 7, do grupo intermediário. E 184 quilos para o grupo pior. Ou seja, a gente tem uma diferença de mais de 15 quilos do grupo top para o grupo pior. Uma diferença de 5 quilos do grupo intermediário para o grupo top, para o melhor grupo. Ou seja, o Clarified predizia que esses animais eram melhores de reprodução e eles desmamaram, na realidade, mais quilos de bezerro quando comparado com os outros grupos analisados aqui em questão. A gente sabe que características reprodutivas elas têm significante valor econômico, elas devem ser incluídas nos objetivos de seleção. Apesar de terem baixa herdabilidade, esses slides, esses números, eles começam a nos mostrar que sim, devemos incluir essas características no nosso processo de seleção. E quais são os benefícios de usar a genômica? O que eu vou ganhar com isso? Qual é a ideia de usar a genômica? Aqui nesse slide, nós temos o aumento da acurácia dos touros da reprodução programada, que é o teste de progênie da NCP no ano de 2015. A gente tem essas barras em azul claro, onde a gente tinha a acurácia nacional desses animais em média, por característica, e em azul escuro é o ganho em acurácia com o uso do Clarified e fazendo a DEP genômica aqui nesse caso. Então nós conseguimos incrementar no MGT, por exemplo, mais de 118% no ganho em acurácia. Nós partimos de uma acurácia aqui em torno de 25%, 27%, partimos com uma acurácia de quase 59%, 58% dos touros participantes da RP 2015. Então, por aí a gente já começa a ter um norte de como eu posso usar essa informação dentro da minha fazenda. Então, eu vou começar ganhando tempo na minha seleção. Eu vou saber quais são os meus melhores indivíduos dentro do meu processo de seleção. Eu vou economizar em usar nutrição, por exemplo, ou usar um trabalho, um trato diferenciado em animais com baixo potencial. Posso simplesmente usar uma ferramenta. Posso vender isso para o mercado, se o mercado for adepto a isso. Posso usar um cruzamento industrial nesse indivíduo como uma ferramenta de incremento de ganho financeiro para a fazenda e usar
O Nelore, por exemplo, nas 70% melhores matrizes e as 30% destinar para um cruzamento industrial, são exemplos que a gente pode estar usando de forma clara a genômica. Quem sabe hoje, com o ganho das tecnologias de fecundação in vitro, as minhas 30% piores matrizes se tornarem as nossas receptoras de embrião. A economia em adquirir animais para poder participar desse plantel da fazenda, sendo que você já tem esses indivíduos que têm a tendência de expressar a produção deles mesmo abaixo da média, eu posso usá-los como uma barreira de aluguel. São maneiras clássicas que a gente tem aí N fatores e N modos de utilizar dentro do processo de seleção. Facilitar também as decisões de seleção, de apartação, na hora de escolher lá os touros de repasse, na hora de escolher os touros que vão cobrir a minha vacada, que eu usei um sêmen de valor agregado, um sêmen que tem informação, dentro da minha vacada, até comercial mesmo. Eu posso identificar touros realmente melhoradores e diminuir a chance de erro de usar indivíduos que tenham, por exemplo, índices para reprodução um pouco abaixo da média. Então, são assim benefícios de uso da DEP genômica, facilitando assim a vida de quem trabalha com essas ferramentas. E aqui, para a gente também dar mais um exemplo clássico disso, confiança no uso de matrizes jovens, no uso de reprodutores jovens. Hoje, é sabido que a gente precisa usar a genética jovem para poder ter incremento genético, para poder ter ganho genético com menos tempo. Muitas pessoas aí usam processos de fecundação in vitro, transferência de embriões em novilhas. Porém, a chance de erro, ela existe e é alta. Por isso a genômica hoje, ela vem para facilitar muito isso. E até dos próprios filhos de filho das doadoras já estabelecidas na fazenda, a gente tem lá 10 irmãos próprios com uma DEP de pedigree exatamente igual. Mas é notório, é visual, que nós temos indivíduos melhores, indivíduos com potencial de desempenhar melhor em relação aos outros. E a genômica ela vem para poder nos ajudar a identificar esses indivíduos. Usar os indivíduos com maior potencial genético. Também, voltando a falar dos exemplos práticos, aqui da DEP genômica, né? Essa foi ano passado, 2015, foi a primeira reprodução programada genômica feita pela NCP. Uma inovação muito arrojada da NCP, mostrando a confiança em usar esses indivíduos que a DEP genômica nos direcionou. Buscando indivíduos que já estão em central, como o exemplo desses dois touros, aí, o Faraó, que é um touro que agora já está começando a nascer as suas primeiras produções, mas um touro jovem, com alta acurácia, com alta informação, top meio para MGT. O Veterano também, que é um outro touro que já está em central, touro que já jovem, já mostra o seu potencial genético também, top meio na NCP, são dois exemplos aqui da reprodução programada. Então, até o próprio criador que for usar os touros de reprodução programada tem mais confiança em usar esses indivíduos. Continuando nos exemplos práticos, touros jovens aqui, nesse exemplo, com alta acurácia, que eu não queria assim ficar mostrando nada de nenhuma central A ou B, mas só para mostrar para vocês a importância da gente ter touros com alta acurácia. No caso do Araguaia, que é um touro que está se destacando pelos seus índices. Alô, Adalto? Alô? Só um minutinho que eu vou estar entrando em contato com o Adalto para ver o que aconteceu lá com ele. Só um minutinho, por favor.
Pessoal, aguarda um minuto que parece que caiu a internet, a conexão do Adalto. Só um minuto que ele vai tentar restabelecer a conexão lá. Só um minuto. Obrigado. Oi, Adalto. Voltou aqui. Só que ainda não estou ouvindo. Só estou vendo a sua tela. Do e-mail. Não, nem precisa conectar novamente, Adalto. Já voltou. Adalto? Oi, Danilo, me ouve? Ó, nem precisa conectar de novo, porque já voltou. Tô te ouvindo. Tá ok. Tudo bem. Você vê a apresentação? Sim. Só colocar em modo de. Aí. Podemos continuar? Opa, pode continuar. Pode cancelar aí, Adalto, isso daí. Tudo bem, vamos lá então. Essa aqui? Isso, parou Posso nessa. cancelar? Exato. Não, não. É nesse Tá slide bom. que estava mesmo, tá certo. Pode continuar. Tá bom. Vamos lá. Pessoal, vocês desculpem, teve uma pequena oscilação aqui na internet. E vamos continuar. Então, eu estava só citando para vocês os exemplos práticos aqui que a gente tem atualmente dos touros jovens com altas acurácias. Como aqui são touros que já estão em central, aqui, com Adalto? Brasil com Z, mostrando aí a importância de se colocar touros no mercado com alta confiança, com alta acurácia, dando mais credibilidade para o cliente, para o criador. E. O Adalto, não estou ouvindo. Você mudou. Oi, Danilo, me ouve? Não, agora voltou. Ele deu um piquezinho aí na hora que você trocou o slide quando você estava falando do tornado para esse do leilão. Uma pequena pausa aí, mas agora já voltou ao normal. Ok, me ouve então, né? Ouvindo. Vamos lá então, pessoal. Então, um exemplo clássico aqui que eu estava falando dos touros, da reprodução, dos touros jovens com alta acurácia. Também a gente tem um leilão aqui do William Curi Filho, da Brasil com Z. Fez o seu leilão ano passado do boi com bula prêmio, animais diferenciados aí dos criadores que ele
faz consultoria, que ele dá consultoria, animais com alto valor genético e com alta acurácia ainda jovens. A maioria, 99% dos touros, sem nenhum filho avaliado. Então, mostrando a importância de usar e de fornecer essa informação genética para o cliente usuário, aí, no caso, as fazendas aí do Brasil, ou até as próprias centrais, aqui, que foram alguns animais destinados para as centrais aqui nesse leilão. Pessoal, aqui nós temos um exemplo prático de 374 novilhas de 24 meses de idade da fazenda Batuque, aqui de Cáceres, no Mato Grosso, o nosso companheiro Flávio Teodoro Martins, é o Leonardo Guedes Franco lá também, que faz ajuda também lá no veterinário, que trabalha junto com ele lá na fazenda e ajuda a coletar os dados com bastante critério, uma fazenda bastante criteriosa no uso das informações da NCP. Aqui a gente tem os dados de MGT versus o top, mostrando aqui que da esquerda para a direita, quanto menor o MGT, quer dizer, menor o MGT, maior o top, é inversamente proporcional. E a distribuição dessas novilhas aqui na DEP tradicional, ou seja, é natural, quanto maior o MGT, menor o top. Animal MGT de 18, top 1%, por exemplo. E aqui é o mesmo slide das novilhas de 24 meses, da mesma fazenda, agora com a genômica incrementada, mostrando que os animais têm basicamente as avaliações muito próximas da avaliação tradicional. Ou seja, do slide anterior do MGT tradicional para o MGT para o top tradicional, agora para esse slide do MGT genômico para o top genômico. Ou seja, as informações elas variam muito pouco. As informações que eu tenho na DEP tradicional para a DEP genômica, na média, elas avaliam muito pouco. Porém, quando eu começo a analisar agora o MGT tradicional com a DEP tradicional, eu tenho um MGT médio aqui de 11, com um top 10 de média dessas novilhas, e eu olho o MGT das mesmas novilhas com top genômico e MGT genômico, eu analiso que a variância na média é muito pequena quando comparado o MGT genômico com o top genômico, o MGT tradicional com o top tradicional. A acurácia do MGT tradicional versus o MGT genômico, ela é muito grande, a diferença é muito grande. Então, a acurácia do MGT tradicional é em torno de 24% dessas novilhas. Ou seja, aquelas novilhas, aquelas 374 novilhas, antes do Clarify, antes de ter as DEPs genômicas, nós tínhamos índices de acurácia de 24% médio. Quando nós incrementamos o Clarify, quando usamos o Clarify em todo o lote de grupo de contemporâneos, deixar isso bem claro, grupo de contemporâneos, nós temos aqui uma acurácia de 57,4% na média, mostrando que o ganho em acurácia foi muito grande. E isso é muito representativo quando a gente fala em fêmea. A melhor matriz dessa fazenda, quando a gente buscou essas análises, ela tinha 38% de acurácia, com 8 crias na fazenda, sem nenhuma falha, sem nenhum ano ser perdoado. Ou seja, essa informação ela é maior, ela é mais importante do que essa matriz hoje, como eu dei exemplo para vocês, que era a melhor fêmea da fazenda de produtividade. E aqui é só para a gente exemplificar, deixar claro isso, que quando eu faço a DEP genômica, existem sim as diferenças entre a maior diferença, eu tive 10,8 pontos. O animal que variou mais, ele variou 10,8 pontos no MGT, e o animal que variou para menos, variou menos 7,04. Essa diferença ela existe sim em alguns indivíduos. Mas olha a média. Na média, o MGT dos animais ele variou 0,17 pontos só. Então assim, eu vou fazer Clarify, eu vou fazer DEP genômica, a informação dos meus animais ela vai mudar bastante. Quando eu faço de alguns indivíduos de grupo de contemporâneos
por exemplo, eu corro o risco de estar aqui, ó, nessas casas de amplitude, nas maiores e nas menores variâncias. Porém, quando eu trabalho com grupos, quando eu trabalho com lotes, quando eu trabalho com categorias fechadas, a minha variância é muito pequena. Agora, olha o quanto isso é importante. Eu deixar de usar um animal que é menos 7 para usar um animal que é mais 10. Essa variância aqui de alguns indivíduos e eu poder talvez descartar esse maior grupo de indivíduos negativos comparados com os positivos. Então, assim, eu posso aumentar o meu valor genético descartando esses piores indivíduos dentro da minha fazenda, que é o que a fazenda faz hoje. Eles buscam descartar, depois da avaliação genômica, os piores, os top 30% piores acima. Eles tentam tirar esses animais do rebanho para poder melhorar a média. Só para continuar falando sobre o trabalho de genômica das OETs no Brasil, e junto com a NCP, e junto com as parcerias, esses são os investimentos que as OETs vêm fazendo em genômica no Brasil. O projeto da Agromaripá é um projeto arrojado, um projeto que as OETs têm investindo aí mais de R$500 mil para poder ter dados, poder ter números para fornecer para vocês, como é aqueles slides que eu mostrei da probabilidade de parto precoce, da idade do primeiro parto, essas novilhas ao fundo, foram as novilhas trabalhadas na época, e já mostrando esse caminho, que é um caminho muito bom, que a gente analisa agora nesses primeiros estados. As OETs, ela imagina e tem em mente que a atualização das ferramentas genômicas ela é constante e elas devem ser feitas frequentemente. Nos próximos meses, nós vamos começar a trabalhar as recalibrações dos marcadores moleculares do Clarified, mostrando a importância de ter o seu rebanho sempre atual e usando esses animais aí com maior potencial genético, com uma informação bem nova e bem atual. Então, pessoal, a gente tem alguns conceitos aqui, relembrando de alguma parte da apresentação que a gente conversou. Apesar de terem herdabilidade baixa, as características reprodutivas respondem sim à seleção. E as informações genéticas e genômicas podem trazer bastante acurácia para o processo. Ou seja, se eu preciso melhorar as características de reprodução da minha fazenda, as características de reprodução do meu rebanho, as características de precocidade sexual, elas têm herdabilidade baixa sim, porém elas respondem e com maior intensidade quando usada a genética genômica de forma adequada. Definir um fenótipo, ou seja, o tipo de gado que eu quero trabalhar, o tipo ideal que eu quero usar, ele relaciona a fertilidade, definir o fenótipo ideal se relaciona com a fertilidade e o primeiro desafio. Não adianta também eu definir um fenótipo de indivíduos que não vão responder a essas características. Devemos ser bem cuidadosos em relação à habilidade de coletar esses dados, coletar com eficiência, coletar com qualidade essas informações, para que a gente comece a analisar a genômica e a genética de maneira adequada. Para que a gente possa ter sempre recalibrações constantes, acuradas e trazendo sempre mais informações para vocês que são os criadores e técnicos do Brasil todo. Mais uma vez, em nome das OETs, queria agradecer por a gente poder estar aqui nesse intervalo de tempo falando com vocês. Pedir desculpa pela falha aí na internet, isso realmente ocorre de vez em quando com a gente. Falar dessa ferramenta que é o Clarified Nelore, que as OETs têm, que é uma ferramenta que eu creio que pode agregar muito para criadores e técnicos do Brasil. Falar da DEP genômica, que é a ferramenta que a gente tem para economizar tempo, ganhar confiança na seleção, junto com a NCP, essa parceria das OETs, junto com a NCP, com vocês. Então aqui segue meu e-mail, segue meu telefone abaixo. Eu gostaria de agradecer pelo tempo de vocês e agradecer aos nossos patrocinadores, a Genética Aditiva, a Pecuária de Predição, ao Rancho da Matinha, 40 anos de seleção, as OETs, Indústria de Produtos Veterinários, e ao Nelore Mocho CV. Então esses são os nossos patrocinadores. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Estou à disposição para que a gente possa conversar, se tiver alguma dúvida.
em relação ao que foi conversado agora, estamos à inteira disposição. Adalto, obrigado aí pela apresentação, né? Foi muito boa. A internet é complicado, né? De vez em quando dá uns probleminhas mesmo, né? Então, isso daí a gente tem que estar. A internet hoje, nossa, é meio complicada. Mas, enfim, tudo deu certo. Antes de estar liberando aí, o pessoal tá fazendo os questionamentos, tirando as dúvidas, os questionamentos, né? Esclarecer sobre algum ponto da palestra, da apresentação, eu queria estar falando sobre o seminário da NCP, que vai ser no dia 13 de maio aqui em Ribeirão Preto, né? O 22º seminário da NCP, que vai ser realizado em Ribeirão Preto no dia 13 de maio. Né? É uma sexta-feira, né? Vai ser no Centro de Convenções do Hotel Ibis, no Ribeirão Shopping. Todos estão convidados, né? Caso o pessoal tenha interesse em verificar, conferir a programação, é só entrar no site da NCP, que vai ter o banner principal do seminário, é só clicar ali, a pessoa vai ter o acesso à programação e à ficha de inscrição, que é totalmente gratuita. Né? No decorrer da palestra você citou algum ponto sobre o novo MGT econômico, né? Então nesse seminário será abordado esse tema, vai ter uma palestra, né, apresentando esse novo índice, que vai ser o lançamento do índice, né, do MGT econômico, que vai ser feito durante o 22º seminário. O sumário, que vai ser lançado no mesmo dia, né, já vai constar essa informação do MGTE. Então, todos os interessados podem entrar no site do NCP para estar conferindo a programação, e caso tenha interesse em estar participando, efetivar a sua inscrição. Né? Não sei, Adalto, você quer comentar alguma coisa sobre o seminário, que também vocês vão estar presentes? Vocês são um dos patrocinadores aí do seminário? Bom, acho que o ponto de vista nosso em relação ao seminário é que é um dos grandes momentos da gente estar presente com um dos melhores criadores de gado do Brasil hoje, as pessoas que estão interessadas aí no progresso genético aí do gado Nelore. Então, quem puder participar é muito bom. Eu já venho participando há alguns anos e aconselho. E esse ano a gente vai estar de novo lá junto, porque realmente é um seminário que agrega no nosso negócio. É isso mesmo, Adalto. Enfim, vou liberar aqui, né? Está liberado para o pessoal estar fazendo os questionamentos. Caso alguém queira estar fazendo alguma pergunta direta para o Adalto, pode estar sinalizando, clicando no botão aí da mão, né? Que eu libero o microfone para estar fazendo alguma pergunta, algum questionamento. Também deixar à disposição, se as pessoas preferirem, pelo meu e-mail, né? Isso. Ou meu telefone. Volta no slide, Adalto, lá do seu e-mail. Que aí tem o seu telefone de contato também aí. Perfeito. Tá o seu e-mail, seu telefone, né? Aí. Sim, filho. As pessoas, se elas quiserem entrar em contato, a gente fica à disposição e a gente está aberto a poder discutir sobre esse assunto aí no decorrer da semana, nos próximos dias, se as pessoas acharem mais confortáveis. Adalto, só informando também, né, a todos que tanto a apresentação, né, quanto o vídeo, né, da palestra vai estar disponível nos canais da NCP, no caso do YouTube e no SlideShare, né? Então, até o final dessa semana, começo da próxima, né, no SlideShare, para a palestra, né, os slides no SlideShare e o vídeo no canal da NCP no YouTube. Tem uma pergunta aqui, Elisanda Kern, o Adalto, ela pergunta. Desculpa, Elisandra? Elisanda Kern. Elisandra. Sim. Os resultados
apresentados sobre stability na palestra consideram informações genômicas? Se não, pelo que eu entendi, vocês têm informações genômicas sobre stability? Deixa eu voltar ao slide. Se eu não me engano, é esse slide aqui. Não sei se já apareceu para vocês. Apareceu. Tá aparecendo? Apareceu? Tá. Apareceu. Bom, Lisandra, muito obrigado pela pergunta. Obrigado por a gente poder ter essa oportunidade de responder isso para vocês. Quando a gente fala nessa avaliação aqui, é a avaliação genômica, tá bom? É o MVP, que é a predição do valor molecular genômico desse grupo de matrizes onde foi dividido na avaliação puramente do DNA dos animais os 33 piores, intermediários e superiores. Então, existe sim o marcador para stability, e aqui são os resultados que a gente tem colhido aí nesse trabalho junto lá com a Agropecuária Fazenda Brasil. Não sei se eu respondi a pergunta, se tiver mais alguma dúvida. Lisandra, boa tarde. Eu liberei o seu microfone. Tem mais alguma dúvida? Elisandra? Alô? Oi, Elisandra. Boa tarde. Não seria isso mesmo, essa minha questão. Na hora não ficou bem claro se era dados genômicos ou não, mas agora está entendido então. Seria isso aí. Muito obrigada. Obrigado, Elisandra. Imagina, Priscila. Adalto, então eu agradeço mais uma vez, né, a sua disponibilidade para estar dando essa apresentação, fazendo essa palestra aqui para nós daqui da NCP, e também agradeço mais uma vez a participação de todos em mais um ensino online, né? Adalto, se você quiser concluir. Tá. Eu agradeço mais uma vez em nome das OETS, em meu nome, ao grupo de trabalho de genética das OETS, que nós somos um grupo lá e tudo que a gente faz, não sou eu que faço, é um trabalho que a gente vem fazendo em parceria junto com a NCP. Eu agradeço muito a disponibilidade de tempo de todos, disponibilidade da NCP por nos fornecer esse tempo para falar um pouco sobre genômica, e a gente acredita muito nessa evolução da pecuária seletiva brasileira. Então, é um recado que a gente queria deixar, a informação que a gente queria deixar para vocês. Está aí para trabalhar junto com vocês e fornecer informação para vocês. Obrigado. Obrigado, Adalto, e obrigado a todos os participantes. Tenham uma boa tarde.